Olha, Jesus em Convite nos leva que nós trabalhemos com a Revista Espírita do ano de 1858, onde conta-se ali que numa sessão ocorrida em setembro, por assim dizer, o espírito de São Luís foi perguntado a ele como se tratar com o medo. E ele então conta uma experiência muito interessante. Ele diz que um doutor X, que ele não dá o nome, após ter feito uma consulta, ele recebe da família onde ele esteve uma excelente bebida, e ele então, esquece, chega na casa dele e ele esquece dentro do coche que tinha levado até ali. E lá em cima ele lembra, volta e não encontra mais a bebida, o litro da excelente bebida ali no seu carro. Ele diz para o senhor que guardava ali: olha, eu preciso ver quem pegou esse vidro aqui, porque contém ele um veneno de uma corrosão intensa e é muito perigoso se alguém abrir aquela garrafa. E voltou tranquilamente para sua casinha, para o seu apartamento. Tão logo ele ali chegava, veio o guardador ali chamá-lo: doutor, desce imediatamente, porque os 3 rapazes que estavam ali estão passando muito mal. Eles acharam a garrafa e tomaram a bebida e estão passando muito mal. Aí o doutor desce, explica para eles que na realidade era um excelente rum e que não havia bebida nenhuma, mas ainda assim os 3 rapazes não acreditaram e tiveram indisposições bem complicadas. E aí perguntam nessa sessão a São Luís se esses rapazes aí, o que teria feito que eles sentissem esses sintomas quando souberam que não era o rum que eles tinham bebido, se tinha havido ação de desencarnados. E São Luís responde que sim, que primeiro foi a ação inferior dos 3 rapazes que se apropriaram de uma garrafa que não era deles, e o ato em si de apropriação, de pegar o que não era deles, despertou a ação de espíritos altamente brincalhões que estavam se divertindo imensamente com o mal que eles inclusive passaram a incrementar na cabeça deles quando ficaram sabendo que havia ali um ácido corrosivo. Tornam a perguntar: mas São Luís, e a dor que eles que sentiam, isso daí, essa dor, esse medo, conseguiu causar essa dor material no corpo? E São Luís diz que sim. São Luís diz que sim, porque aliado às nossas reflexões aqui, ele fala que havia acontecido a resposta a uma emoção. A emoção, o medo da morte, somou uma porção de situações onde repercutiram-se em todo o sistema nervoso dos 3 rapazes, causando a dor, e que poderiam, em alguma situação, tal isso se intensificasse, do medo passasse pelo pavor, poderia levá-los a condições assim muito piores. Então veja, o clima mental irradiado pelo medo desperta primeiro no próprio indivíduo reações terríveis, e despertando essas reações físicas no próprio corpo do indivíduo, que é gerada pela mente em pavor, atrai outras mentes que, conforme for o objetivo delas, intensificam esse medo. Então a doutrina espírita leva-nos a entender que não há por que nós tenhamos medo. Nós estamos envoltos nas leis divinas, que são leis de felicidade, cada um inserido dentro de situações
que escolheu para conviver e que, ao escolhê-las, foi municiado, por assim dizer, de forças que dão subsídio para que eu me posicione perante as situações que advierem sem nenhum temor. Na realidade, o único medo que eu poderia ter é o da morte. Mas eu sei que que a vida não acaba com a morte, que eu continuo vivendo, então venhamos de lá para cá e libertemo-nos. E essa libertação tem que acontecer através do enfrentamento, de nós não deixarmos de nos posicionarmos na vida como vítimas, de encararmos a vida de frente, de analisar os porquês, a que me levaria, o que essa minha atitude de medo está trazendo para mim e nos libertarmos. Então, sob os convites de Jesus, nós vamos perceber que o medo jamais servirá de justificativa para que nós deixemos de fazer aquilo que a vida pede para cada um de nós. Que optemos pelo bem, que sejamos altruístas, benévolos, fraternos, solidários com o mundo, com toda a humanidade.